Oi, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Vamos falar agora da nossa segunda aula sobre lesões celulares e dizer que espero que vocês estejam gostando. Tem sido muito bom estar com vocês. Vamos lá? Bom, vamos falar da parte 2 das lesões celulares. Nós já falamos alguns pontos importantes na aula anterior, né? Então, ocorre um estímulo, ocorre uma lesão e ocorre as alterações. Já falamos de hipóxia, agentes físicos, químicos e agora vamos falar de infecciosos, imunológicos, né? E juntamente os genéticos e o desequilíbrio nutricional. Então vamos lá. Né? Então, quando eu falo de agentes infecciosos, eu preciso entender um pouquinho de microbiologia, né? Então, eu preciso pensar, né? Existem as bactérias intracelulares, as extracelulares, os fungos, os vírus, os parasitas, né? Então, o corpo, todos esses agentes infecciosos causarão, né, patologias, infecções. Porém, existem mecanismos diferentes, né? Tanto da resposta imunológica quanto até mesmo, né, a interação desse agente, né, desse agente infeccioso frente ao corpo. Então tem uma palavrinha muito importante, anotem aí, que é a palavrinha tropismo. Tropismo, né? A definição é o local onde aquele patógeno, né, tem tem facilidade de se adaptar ao meio. Então existe, por exemplo, bactérias que causam meningite, então elas se instalam nas meninges. Bactérias que causam pneumonia, então ela se instalam nos pulmões. Então, essa palavrinha, quando eu quero relacionar, né, o local onde essas bactérias causam, principalmente o quadro clínico, né, eu vou falar da palavra tropismo. Então, os agentes infecciosos, pensando primeiramente nas bactérias, né? As bactérias podem ser redondinhas ou são compridas ou parecendo até tipo um fiozinho de telefone, que nada mais são que cocos, bacilos e espirilos, né? Que são formatos diferentes que as bactérias podem ter. Essas bactérias, né, aqui ilustrações de bactérias, né, na microscopia eletrônica, então muito clássico, né, um cocos gram-positivos, né, que as bactérias são classificadas em gram-positivo e em gram-negativo, né, que são as características que elas são coradas pela coloração de gram, onde as bactérias gram-positivas se coram de roxo, né, e ficam roxas na visualização do microscópio, e as bactérias gram-negativas, elas ficam rosa, né, que é um outro corante utilizado chamado fucsina ou safranina na coloração de gram. Então, temos essa classificação bacteriana baseada nessa coloração, né? Mas independente de qual tipo de bactéria, gram-positiva ou gram-negativa, né, que causa esses processos infecciosos, né, de uma maneira geral, nós temos esse processo infelizmente, né, temos esse processo com bastante conclusão, né, então leva aos processos infecciosos. Então, exemplos aqui, trouxe para vocês os cocos gram-positivos mais conhecidos, que são os Staphylococcus aureus, e os bacilos gram-negativos, a Escherichia coli. Sim, né, então vou falar um pouquinho sobre essas bactérias, que serão nossos exemplos da nossa aula de hoje. As bactérias podem ser desenvolvidas em ambiente laboratorial, né, em ambiente comum, né, onde nós temos o crescimento bacteriano em placas de Petri, contendo meios de cultura específicos, né, para o desenvolvimento dessas bactérias. Então, é importante a gente fazer essa ressalva para a gente entender que existem o quê? Mecanismo para que essa bactéria, né, condições para que essa bactéria se desenvolva. E uma dessas condições são tanto a parte, né, das condições nutricionais, quanto a parte de temperatura. É muito importante para o desenvolvimento e instalação desse processo infeccioso que tenha a temperatura. A gente até falou da aula passada sobre temperatura, né? Então, alterações de temperatura levam a lesões. E a permanência da temperatura entre 35 graus a 37 graus Celsius, né, do corpo, faz com que tenha a possibilidade da multiplicação e desenvolvimento bacteriano. Aqui uma ilustração, né, mostrando
os sítios de infecção, né, causados pela bactéria Staphylococcus aureus, mostrando que podendo ser, né, de vermelho listadas os quadros clínicos superficiais, de azul os quadros clínicos sistêmicos e verde, né, o quadro clínico de toxinas, né? Então, se superficiais, o terçol, carbúnculo, petículo, furúnculo, foliculite sim, todos esses quadros clínicos são causados por Staphylococcus aureus. Também meningite, endocardite, infecções urinárias, osteomielite, artrite, né? Causadas sim por essa mesma bactéria. E também as toxinas, o Staphylococcus também é um produtor de toxina, a gente até viu o exemplo na aula passada do Clostridium, né? Do Clostridium tetani, do botúlio, e aí agora trazendo mais essa informação que essa bactéria é também causadora de toxina, causando intoxicações alimentares e até mesmo a síndrome da pele escaldada e o choque tóxico. Então, assim, é uma bactéria de alta complexidade, muito estudada, né, há muitos anos, então pode causar essa diversidade de infecções. E quando eu penso em infecção, olha só a quantidade de lesões celulares, né, o que pode levar, né, o desencadeamento, né, e esses processos patológicos que eu acabei de falar para vocês. Pensando em agentes infecciosos, também temos os fungos que podem ser levedura ou filamentoso. Levedura assim, mas parece aquela levedura, aquele funguinho que a gente compra para fazer pão, né? Vai lá na padaria, no supermercado, compra, então aquilo é uma levedura. Agora, o fungo filamentoso, ele parece aquele tapetinho, né? Aquele algodão que cresce, às vezes quando a gente deixa um alimento muito tempo, né? Acaba crescendo aquele pelinho. Mas aquele que cresce no alimento lá na nossa casa, ele não é um fungo patogênico humano, né, que vai causar patologias, como aspergilos fumigatos, que causam infecções pulmonares. Então, existem diferenças de fungos ambientais e fungos patológicos, tá joia? Bom, quando eu penso, né, nesses fungos, também são causadores de infecções. Como eu tinha falado para vocês, né, podem ter fungos que causam, por exemplo, gente, aquela micose na unha, pode causar também, né, comprometimento nos fios, nos pelos, né, levando até mesmo, nessa ilustração para vocês, o cabelo, causando a alopécia, que é a perda de cabelo, podendo ser tanto definitiva, né, ou não. Então, olha só, fungos podem causar infecções de diversas complexidades, até mesmo uma ilustração de um raio-x mostrando que pode causar infecções também de pele e até infecções pulmonares, né? Então, temos um fungo que, por exemplo, só para ilustrar para vocês, que causam, comete os pulmões e depois cai na corrente circulatória e vai parar nas meninges, que é o caso do Cryptococcus neoformes, que é um tipo de levedura que causa também meningite, né? Então, meningite não acontece só por bactérias, né? E por fungos também. Então, olha só as alterações, chegando até perda de cabelo, comprometimento na unha, né? Pulmonar. Então, olha só, os fungos podem causar, né, lesões tanto sistêmicas quanto até mesmo, né, superficiais, né? Olha a diversidade de lesões e comprometimentos no indivíduo. Vírus também, né, gente? Vírus causam muitas alterações celulares. Lembrando que os vírus são seres intercelulares obrigatórios. Então, eles não vivem fora da célula, eles vivem sempre em parasitismo dentro da célula. Então, quando temos um comprometimento celular, né, uma infecção causada por vírus, então estamos tendo automaticamente um desequilíbrio celular por causa desse comprometimento. Então, algumas ilustrações para vocês: AIDS, né, dengue, zika, vírus, raiva, herpes, ebola, febre amarela, catapora, hepatite, rubéola e até mesmo, né, tão recente, o Covid-19, né? Então,
são todas infecções virais que causam todas essas alterações. Então, desde até mesmo uma gripe, uma simples gripe, até mesmo um cometimento grave que é do Covid-19. Então, nós vimos até mesmo nas mídias, relatos médicos, tem muitos estudos, né, sendo desenvolvidos a respeito do Covid-19, mostrando que podendo ter comprometimento, né, cardíaco, comprometimento também vascular, né? Então, tantas outras consequências, né? Então, assim, vale a pena a gente ressaltar também que o vírus da AIDS, né, compromete, ele infecta as células da nossa defesa. Por isso é tão grave, por isso a gente ainda não tem a vacina. Então, é muito importante que eu entenda que a invasão de vírus levam a diversas lesões celulares e, consequentemente, sinais e sintomas das mais diversas formas, certo? Parasitas, né? Então, quando eu falo em parasitas, trouxe para vocês uma diversidade de ilustrações. Por quê? Porque pode ser até mesmo uma ameba, né? Uma leishmania, né? Doença de Chagas, malária. Então, por exemplo, uma ameba, né? Causa uma disenteria, né? Não é tão grave, mas olha só. Um desarranjo gastrointestinal leva uma disenteria. Então, a gente teve o quê? Mais uma vez, estímulo e lesão celular. Uma leishmaniose, né? Uma malária que a gente está diretamente ligada a parasitas, né? A hemoparasitas, ligada a esse comprometimento, ligado às células do sangue, né? E assim, aquele exemplo clássico de doenças de Chagas, que o coração aumenta, né? Aumenta de tamanho. Então a gente tem a alteração em toda a estrutura. E esse aumento de tamanho do coração, né, cardíaco, leva consequentemente a um desequilíbrio, uma disfunção do órgão, né? Então, podendo ter o paciente algum tipo de arritmia, né? Então, isso é diagnosticado. Então, pacientes que acabam tendo o diagnóstico de doença de Chagas tem que fazer essa avaliação cardíaca e muitas vezes temos sim alterações nesses órgãos. Então, é interessante, né, eu pensar um parasita que ele está ligado diretamente, né, à corrente sanguínea, então vai ter um comprometimento na disfunção das funções das nossas células sanguíneas. Então é isso, né, que eu queria mostrar para vocês nesse sentido. Então, olha a diversidade de patógenos e a diversidade de alterações celulares. Quando eu penso em parasita, olha só, parasita, mais um exemplo para vocês, se eu pensar, por exemplo, num parasita que, numa Taenia solium, né? Uma Taenia solium que nós sabemos que tem muitos metros, né? E fica dentro do intestino do indivíduo. Então, quando o indivíduo está com esse parasita, imagina o comprometimento das funções digestórias com esse parasita totalmente sendo reproduzido dentro do organismo. Então, às vezes, o indivíduo acaba, nem sabe que está com essa infecção, né? Ele acaba, às vezes, defecando e tendo, né, a retirada, a saída dessa tênia, que pode ser de muitos metros, né? E tendo um comprometimento no intestino do indivíduo, né? E até mesmo no reto. Então, olha só, né? Quanta coisa que acontece. E quando a gente pensa em processo infeccioso, a gente não pode parar de pensar na resposta imunológica. Como eu disse para você na aula anterior, né? Realmente a gente tem o processo infeccioso instalado, mas a resposta imunológica do nosso corpo tenta combater isso. Então, quando tem essa resposta imunológica efetiva, não temos o processo infeccioso instalado. Mas quando de alguma maneira consegue progredir, né? Então, aquele patógeno vai levar ao processo de adesão, penetração, multiplicação e disseminação nos órgãos,
né? Então precisa desse processo instalado. A doença infecciosa propriamente dita, ela só é instalada depois que ocorreu isso que eu acabei de falar para vocês. Então anotem aí. Então, para que ocorra uma infecção, um processo infeccioso de uma maneira geral, precisa que ocorra a adesão, penetração, multiplicação e disseminação desse patógeno no organismo, tá joia? Bom, existem complicações que podem levar até mesmo à morte celular. Então, podemos até chegar ao processo, né, de comprometimento total do órgão e falência múltipla dos órgãos, que é a máxima de complexidade, né, e o paciente vai a óbito. Bom, quando eu penso nessas reações imunológicas, é importante a gente voltar só um pouquinho na imunologia para que a gente entenda isso, e nós vamos falar isso logo nas nossas próximas aulas, com um pouquinho mais de detalhe sobre essas respostas imunológicas. Mas quando eu penso na resposta imunológica agindo, eu preciso entender, né, que uma resposta imunológica exacerbada, ou seja, muita resposta imunológica, pode sim levar a lesões celulares. Bom, mas quando ocorre como que acontece essa resposta imunológica para a gente conversar aqui um pouquinho? Então, a gente tem a resposta imunológica pode ser inata ou adquirida, né? Então, a gente tem a inata, é aquela que a gente nasce com ela, né? Aquela resposta que já está pronta, que acontece nas primeiras horas em contato com o agente infeccioso. Já a adquirida é uma resposta desenvolvida após a imunidade inata, e essa resposta adquirida tem duas grandes fases, que é a fase da resposta celular, né? E que vem baseada nos linfócitos, e a resposta humoral, que é aquela que produz anticorpos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a imunidade inata, que é a primeira. Então, a imunidade inata, ela é conferida principalmente a primeira reação vem das barreiras naturais, que vamos falar com mais detalhes. Então, por exemplo, a pele. Então, para você ter um processo infeccioso, precisa ter um trauma, precisa ter uma porta de entrada. Depois, quando tem essa porta de entrada, duas principais células, que nós chamamos de fagócitos, vão chegar ali para agir diretamente nesse processo e desenvolver o processo que nós chamamos de fagocitose, que nada mais é que englobar, né, aquele agente infeccioso e tentar eliminá-lo, como por exemplo acontece com as bactérias, tá? Então, com esse processo instalado, né, as células chegando no local e combatendo aquele agente infeccioso, né, tudo isso pode levar a lesões celulares e alterações, né, naquele lugar, naquele local. Por exemplo, você está mexendo com uma planta, entra um espinho no teu dedo, então imediatamente aquele espinho que entrou vai desencadear um processo também inflamatório, que é esse detalhe muito importante que falaremos nas próximas aulas de inflamação aguda e inflamação crônica. Então, tudo começa, o que eu preciso saber? Que tudo começa na imunidade inata, né? Baseado nessas chegadas dessas células. E depois a imunidade adquirida ou adaptativa, né? Que é sinônimo, né? Vem a ação dos linfócitos TCD4, TCD8, atuando para que elimine esses micro-organismos, e o linfócito B, né, agindo, né, atuando para que tenhamos a produção de anticorpos. Então, esses tipos de imunidade, né, esse processo infeccioso, toda essa resposta imunológica, quando muito exacerbada, o paciente pode entrar a um choque tóxico, né, e nesse choque, dependendo da intensidade da resposta, pode sim levar uma lesão celular múltipla e o paciente virar óbito. Então, a gente tem, né, essa complexidade também. Precisa de uma linha tênue, onde que nós tenhamos a compreensão de que a resposta imunológica é benéfica, mas se ela for em excesso,
pode ser muito prejudicial para o organismo, né? Bom, quando eu falo em distúrbios genéticos, imediatamente vem na minha cabeça, né, um exemplo clássico que é a anemia falciforme. O que é? É a hemácia na forma de foice, como nós podemos mostrar. Então, a hemácia, ela é redondinha, ela tem esse abaulamento no centro, né, que é a composição dos compostos M. Então, nós temos essa anemia, a anemia falciforme, a hemácia na forma de foice. Então, olha só, quando o paciente tem essas anemias, né, essa anemia na forma, as hemácias na forma de foice, então essas hemácias, elas vão sendo depositadas nas extremidades, né, então tendo uma complexão, sendo muito complexo, né? Uma consequência dessas células sendo paradas, né? Elas vão sendo fixadas nessas extremidades, atrapalhando a circulação sanguínea, né? Tendo várias consequências. Então, olha só, um distúrbio genético que vem, né? Que a gente sabe que a anemia falciforme é genética, que vai levar uma série de complicações, né? Dos nossos pacientes. Sintomas esses, por exemplo, fadiga intensa por causa da falta de circulação intensa, palidez, cor amarela, atraso no crescimento, né, feridas nas pernas, né, problemas neurológicos, cardíacos, uma anemia crônica, obviamente, né, e episódios de dores severas e outras complicações que podendo levar a um AVC, né, sequestro esplênico, né, que é a perda do volume do baço, tantos outros problemas oculares, tudo em consequência, né, da presença de hemácias em forma de foice. Então, olha só, né, quanto que pode ocorrer de alterações e essas consequências. Quando eu penso em distúrbios nutricionais, né, preciso contar para vocês sobre a carência de alimentos, né? Então, alimentos, quando o indivíduo pode ter uma falta de zinco, por exemplo, cobre, selênio, todos esses elementos, esses tão importantes, esses íons no corpo, pode levar a consequências. Então, para esse vídeo, dá uma olhadinha em cada círculo, né, tem correspondente à ação, né, às consequências da ausência, da carência desses elementos nutricionais. Então, podendo levar à cegueira, ao cansaço, por exemplo, a falta de ferro, né, que leva à anemia, né? Então, temos vários sintomas importantes, né, relacionados diretamente a ausências nutricionais. Também não podemos deixar de falar do excesso de nutrientes, né? Então, o excesso de nutrientes pode levar ao que nós chamamos de obesidade, né? Que nada mais é que uma alteração celular. Então, nós temos um aumento de células gordurosas, e quando eu falo em aumento, nós vamos até falar sobre essas características, né? Temos a hiperplasia. A hiperplasia, né, que é esse aumento da célula, que vai levar a uma diminuição funcional e um desequilíbrio. Então, nós temos essas características que são muito importantes, né, na obesidade. Também distúrbio nutricional, não podia deixar de falar, nós já até falamos em outros exemplos, né, que tem tudo a ver também na parte de diabetes, né, a diabetes tipo 2, principalmente, está relacionada à nutricional, e o tipo 1, como já falamos em outros encontros nossos, estou falando de distúrbios, né, já estou falando de distúrbio genético, tá certo? Então, é importante a gente saber essas diferenças, tipo 1 e tipo 2, certo? Bom, essas são as principais características, né, que eu queria falar para vocês desse nosso encontro.
dessa nossa aula, dizer que nós temos essas lesões, podem acontecer com os pacientes, pode acontecer conosco, falamos de todos esses tipos de lesões e falar também, vocês já pensaram nisso? Podemos ter até 2 ou mais estímulos celulares, então podemos ter essa complexidade, né, de lesões. Então, não vamos pensar numa lesão tudo separadinha, né? Acontece uma, depois acontece outra. Não, né? O indivíduo, ele numa totalidade. Então, você tem um processo infeccioso, você tem um estímulo de uma radiação, né? De uma radiação ultravioleta. Então, olha só a quantidade de estímulos e lesões que o corpo ocorre a todo momento, né? Então, são características muito importantes e que a gente precisa, né, pensar no indivíduo como um todo. Bom, então, quero falar para vocês que nós terminamos a parte de lesões e que falaremos sobre também as características, né, sobre a classificação dessas células, quando aumenta, quando diminui, e que são termos muito importantes. Nos vemos na próxima aula, bons estudos e até logo!